Boa noite a todos. Uma alegria imensa nos encontrarmos aqui. Todas as vezes que nós encontramos tantos corações buscando iluminação, nós temos certeza que o propósito da doutrina espírita vem se performando. Nós temos nos unido para podermos nos tornar aquele feixe de varas. Os sentimentos, os abraços, esse momento, os fluidos aqui gerados são muito importantes para a minha jornada. Então eu agradeço a todos vocês pela caridade de nos ouvirem. Um dos textos mais poéticos, inspirados de toda a Bíblia, e aqui sem sombra de dúvidas, quando tratamos do Antigo Testamento, é o texto de maior inspiração. É o texto que, sem sombra de dúvidas, Jesus Cristo, nosso Senhor, impõe sobre a mediunidade de Moisés e de outros que assim transmitiram essas informações desde o Antigo Egito, daqueles que transmitiram suas informações. Tá baixo o som? Ah, ele tá caindo? Pronto. É o texto do livro de Gênesis, quando se fala da formação da terra. Nós temos o hábito de recorrer a esse texto, trazendo que não havia entre nós, encarnados aqui no planeta Terra, nenhuma testemunha. Então, aquele que participa ativamente, coordenando junto a tantos outros espíritos crísticos a formação do planeta Terra, traz nesse texto um dos poemas mais claros e eternos, como nos diz Emmanuel no Antigo Testamento. E é interessante observar que tudo começa da luz divina, como pudemos explicar anteriormente. A luz divina no sentido daquelas leis que irão reger todo o nosso universo, mas também as leis que iriam reger todo o nosso planeta. E a luz do próprio Cristo, presente na história, desde o princípio. Nós encontramos a complexidade do desenvolvimento do princípio inteligente se perfazendo, à medida que o reino mineral é constituído, o reino vegetal é constituído, a água dá início à vida, e a partir da água nós passamos aos seres que rastejam, às aves, nós passamos então aos mamíferos, e o ápice de toda a criação, na parábola que leva 6 dias, ou 6 grandes eras, como nos explicam os grandes sábios da Torá, 6 longas eras. Nós aproximamos hoje pela ciência 4,5 bilhões de anos, esse período representado poeticamente por 6 dias. Quando alcançamos o ápice da criação, no momento em que ali é representada a criação do homem, e nós encontramos no capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou na narina um sopro de vida. Nós encontramos a obra-prima e o propósito da constituição do nosso planeta Terra, sendo e obtendo a sua origem no elemento mais simplório de todos, o pó da terra. As mais belas obras são as obras que surgem da humildade, da simplicidade e daqueles ambientes que talvez mais desprezássemos e menos esperássemos qualquer tipo de grandiosidade, de onde surge a grandiosidade do servir, apenas servir, tornando a simplicidade e a humildade o elemento primordial para eternizar a luz no simbolismo do sopro divino. O homem recebe a centelha de Deus e passa a poder resplandecer a sua imagem e semelhança, com o livre-arbítrio condicionado à vontade individual e o propósito
de que nossas consciências se tornam aquele grande propulsor do crescimento espiritual. Nós passamos a trazer maior ou menor reflexo divino à medida que constituímos pela caridade, pelo amor ao próximo, pelo conhecimento adquirido também ao redor de nós mesmos. Se nós obtivermos um olhar para o Espírito tão generoso e que inspira a todos nós, Chico Xavier, ele trabalhou na cidade de Pedro Leopoldo, dentro da simplicidade, da humildade, e foi aquele que caminhava como um jovem maluquinho, que em dados momentos pensaram seriamente em interná-lo. Só não foi internado na sua juventude porque ele era responsável pelos proventos de sua família, e se fosse internado, todos passariam fome. Então os familiares fechavam os olhos para aquele ser incompreendido, mas que na sua simplicidade buscava a disciplina individual para que pudesse performar uma luz eterna ao mundo e para nós espíritas, um pouco mais palpável nas suas obras de caridade e na sua obra mediúnica. Se nós performarmos Francisco de Assis, a sua transformação alcança o ápice, quando já completamente desprendido de tudo que pudesse lhe trazer qualquer identidade material, as suas vestes, deixando para trás o legado de sua família e partindo para a construção de uma obra eterna à humanidade, de uma obra eterna que brilha o amor em nossos corações. Nós encontramos nosso Paulo de Tarso obtendo essa importante compreensão, porque apenas na humildade e na simplicidade é que pode se performar a obra do Evangelho. Quando nós encontramos, tanto no livro Paulo e Estevão, em Atos dos Apóstolos, o seu desejo de levar o Evangelho do Cristo, aquilo que havia tocado a sua alma, a academia dos filósofos atenienses. Quando Paulo então se dirige a Atenas, ao Areópago, onde falavam os filósofos gregos, e ele, obtendo precioso intelecto, afinado para todas as direções do conhecimento humano naqueles dias, a incluir a filosofia grega, Paulo de Tarso sobe ao Areópago e inicia as suas explanações do Evangelho. Ele é completamente incompreendido. Aqueles corações repletos de intelectualismo, mas ainda cheios de orgulho, não estavam prontos para receber o Evangelho. E é narrado por Emmanuel que Paulo de Tarso então é chamado de um profeta, filósofo, talvez um tanto quanto incompreendido, um doido nas ruas de Atenas, mas filósofo, respeitado pelo conhecimento. Ali ele obtém um dos grandes momentos de transformação e de compreensão da obra do Evangelho. Ele retorna completamente aturdido, ele retorna para Corinto, caminhando pelas comunidades agrícolas simplórias, procurando corações que ali naquelas comunidades estariam prontos para receber o Evangelho. Ele compreende a razão da qual o Mestre Jesus, tendo a disponibilidade o planeta como um todo, e o povo de Israel, para ouvir a sua mensagem. Mas o porquê Jesus havia escolhido a Galileia, os homens mais simples, aqueles que eram explorados em todos os sentidos, eram menosprezados pelos intelectuais de Jerusalém, aqueles que compreenderiam todos os versículos, todas as passagens que tratassem sobre a vida do Messias,
mas ele vai especificamente para aqueles que possuíam apenas a simplicidade e a humildade em seus corações. Paulo de Tarso, compreendendo Jesus, transforma o movimento de divulgação do cristianismo nascente, da mensagem do Messias sobre a terra. E ele então decide procurar esses corações. Jesus, quando inicia talvez o mais importante de todos os sermões, o Sermão do Monte, começa com bem-aventurados os pobres em espírito. A edição Ferreira de Almeida, da tradução bíblica, diz: bem-aventurados os humildes. Mesmo encontrando esse texto com a sua origem no hebraico e demonstrando que são aqueles fragilizados pelo coração, porque já não mais procuram no mundo o sentido de preencher com a matéria o seu espírito, mas são aqueles que já não estão mais tão dispostos a perseguir ilusões, a perseguir conteúdos palpáveis, mas aqueles espíritos que estão prontos a inserir a luz no âmago de seus espíritos, mesmo com tantos equívocos, mas a fim de que da humildade e da simplicidade possa nascer um coração verdadeiramente cristão. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, escreve: Deus escolheu as coisas do mundo e as desprezadas, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. A presença de Deus em nossas vidas pode apenas surgir da mais profunda procura da simplicidade e da humildade. E mais uma vez, se fôssemos falar de Chico Xavier, esse missionário que em nossos dias deixou o mais belo exemplo de que a simplicidade e a disciplina poderiam transformar o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, por apenas abrir espaço a reduzir o orgulho para que a luz do Mestre Jesus possa raiar em nosso espírito. Mas como Jesus e como os espíritos encontram esses corações? Nós poderíamos imaginar que talvez necessitássemos dos grandes intelectuais ou daqueles que possuem a maior de todas as qualidades quanto ao toque artístico, quanto ao conhecimento, mas Jesus apenas procura corações humildes, simples e dispostos pela boa vontade a trabalhar. Quando Jesus chama João e Tiago, os filhos do trovão, ele procurava homens, assim como eu e muitos de vocês, nervosos, com o ímpeto da energia espiritual canalizado para soluções que pudessem ser impostas, como quando passam por entre os samaritanos e eles perguntam a Jesus: queres, mestre, que nós rezemos para que fogo desça dos céus e acabe com todos os samaritanos? Essa é parte da obra do Mestre Jesus. Simão Pedro, aquele que caminhava com a sinceridade na ponta de sua língua, como um punhal, pronto sempre a utilizar a verdade como uma adaga de sentimentos. Como nos conta Humberto de Campos, quando Simão Pedro encontra na passagem do Evangelho a refeição com os publicanos, ele encontra ali, batendo-se na mesa e dizendo: o Evangelho não é para vocês que possuem tantas dificuldades, e aponta cada um dos defeitos daqueles que verdadeiramente se equivocaram na vida. Mas não era de direito de Simão Pedro, por toda a sua trajetória, utilizar a verdade como um punhal. Filipe, um homem frio
calculista e a todos os instantes ele questionava até mesmo Jesus. Quando, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, ele fala: mas nós só temos uns peixinhos e alguns pãezinhos, são mais de 500 entre nós, e nem dinheiro a gente tem para comprar comida. Ele, que já havia visto tantos milagres, já havia ouvido tantos sermões, ainda não confiava plenamente no Mestre Jesus. Tomé, com a sua incredulidade, e quando a gente vai montando cada um desses corações chamados para o Cristo, me dá uma coragem particularmente de me tornar um discípulo de Jesus. Porque essas imperfeições são as imperfeições que ainda habitam os nossos corações, que por mais que já tenham volvido pelo presente da dor nessa ou em outra encarnação, a possibilidade de minimamente buscar a humildade, ainda carregamos todas essas imperfeições em nossas vidas. E é assim que inicia o capítulo 10 de Mateus. Todos os apóstolos foram chamados para irem pregar as ovelhas perdidas do meu Pai. Mas por que Jesus chamaria os nossos corações imperfeitos, os nossos corações ainda não completos na fé e na confiança? Mas por que Jesus traria os nossos corações ainda com grandes sinais do orgulho e da vaidade, para que nós pudéssemos, na linguagem espírita, sermos agentes da consolação ou do Consolador no mundo? Porque todo aquele que alcança a humildade e busca a pacificação de seu coração, mesmo na condição de enfermo, é candidato supremo e forte, para que o Senhor possa fazer de cada um de nós que vivemos dentro de cada uma dessas imperfeições, mas vislumbramos a transformação de nossos espíritos, nos tornarmos médicos daqueles que sofrem. Quando nós secamos as lágrimas dos que choram, é como se as lágrimas e o brilho do próprio Mestre Jesus na cruz estivesse trazendo luminosidade à nossa alma, por estarmos estendendo a mão, mesmo quando muitos de nós choramos durante o nosso dia a dia. E Jesus continua: ide e pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Nós sabemos que a linguagem aqui utilizada era receptível à época, mas nós necessitamos, nos dias de hoje, trazer as verdades do Espírito, como o Haroldo nos disse, através principalmente dos exemplos, através de nos transformarmos durante o caminho da obra e trazermos a realidade das leis de causa e efeito, da imortalidade da alma, da encarnação, e levarmos o consolo e o acolhimento às dores, porque a maior de todas as propostas da doutrina espírita é que nós venhamos a consolar, acolhendo aquele que sofre. E então, a partir de trazermos adjunto para que o olhar daquele que sofre possa tomar a mesma perspectiva de nossos corações. E continua Jesus: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e dai de graça o que de graça recebeste. Curar os enfermos, por que não pela mediunidade, mas também pelo esclarecimento que traz, sem sombra de dúvidas, a cura para a imperfeição que gera a chaga na alma, pelo esclarecimento, pelo passe magnético, através da água fluidificada, através de levarmos o Evangelho sob a ressignificação trazida pelos Espíritos na codificação kardeciana. Limpai os leprosos, porque
quando nós encontramos naqueles dias a lepra como um significado de impureza, é porque no livro de Levíticos, todo aquele que realiza o Lashon Hara, ou a maledicência, ele está trazendo uma enfermidade à sua alma, que seria então manifestada nas doenças de pele. E foi interessante, em uma das lives de Moisés a Kardec, uma neurocientista adentrou a live, ela estava assistindo, mandou uma mensagem para nós, a gente colocou ela na live e ela nos explicou que o nosso sistema nervoso, dentro da célula-tronco, dá o desenvolvimento igualmente de nossa pele. Então, muitas das vezes, nós obtemos a somatização de algumas imperfeições morais em doenças da nossa pele. Eu, por exemplo, começo a ter caspa, que começa a descascar, as dermatites. Não que nós estejamos diante de uma verdade absoluta, mas nós estamos ainda diante da compreensão de que a impureza, atraída fluidicamente pela minha imperfeição, torna parte do meu espírito. E aquele que está impuro e procura o Mestre Jesus tem as suas chagas curadas com o tempo. A doutrina espírita permite, pelo autoconhecimento, que nós venhamos a palpar, que nós venhamos a reconhecer essas imperfeições, para que então possamos purificar o nosso espírito e proporcionar a purificação dos outros ao nosso entorno. Ressuscitai os mortos, talvez aqui de uma maneira muito mais simbólica para nós, que no Ocidente, durante longos períodos, findamos com o entendimento da lei divina da encarnação, permitimos a comunicação entre os dois planos e a esperança do reencontro, não apenas no céu ou no inferno, mas dentro de múltiplos reencontros, onde os equívocos que ainda estejam em nossa consciência, através da reorganização da família e dos núcleos sociais, possamos então reintegrar-nos à vida. Expulsai os demônios, ou então a desobsessão para nós. Que essa organização seja a organização trazida pela autoridade moral, pelo esclarecimento, através da mediunidade, canalizada com Jesus. E o dai de graça, o que de graça recebeste, não é apenas não cobrar, mas é não esperar nenhum tipo de privilégio por sermos espíritas. Estarmos completamente livres do personalismo, do egoísmo ainda de nossas almas. Porque se nós já não cobramos pela mediunidade, o que eu tenho a certeza de que ninguém aqui realiza essa tarefa, agora é necessário que nós venhamos a nos livrar de qualquer tipo de reconhecimento, de qualquer tipo de benefício que a doutrina espírita possa trazer. Me recordo da vez que Chico Xavier, contando que foi a uma palestra, e ele sai de Pedro Leopoldo, pega o trem, e quando ele está indo em direção àquela palestra, Emmanuel diz para ele: para onde você vai, Chico? Ah, estou indo para aquela palestra na cidade tal. O senhor não sabe? Mas por que você vai, Chico? Todos me esperam. Mas por acaso você é alguém importante para que os outros esperem? E Chico Xavier transformou a sua vida não apenas num exemplo de mediunidade gratuita, mas num exemplo de mediunidade desinteressada. E ele, nem mesmo quando esteve frente a frente a Zé Arigó, seu bom amigo, e Dr. Fritz disse que poderia curar a sua catarata, ele falou: mas se eu vim com ela é porque eu preciso. Talvez essa cura não seja uma condição, pelo benefício da doutrina espírita em minha vida, para ser realizada. Então o dai de graça, o que de graça recebeste, exige muito mais do que simplesmente não cobrar, mas um código de conduta
que eu sei que é difícil que tenhamos em nossas vidas. Porque quantos de nós, e eu digo por mim, não gostam dos aplausos? Quantos de nós não gostam do reconhecimento, do abraço? E todas as vezes que alguém me procura, eu sempre penso, a mensagem que traz a identidade de Jesus muitas vezes é confundida com o portador. Porque se vocês pudessem ver o meu currículo espiritual e dos outros palestrantes aqui presentes, acho que ninguém estaria olhando com admiração, mas o olhar seria de misericórdia, assim como os bons espíritos, quando nos convocam a essa tarefa, propõem: você que falhou arduamente na fala, agora terá uma nova oportunidade, mas para trilhar caminhos de humildade e de simplicidade na sua regeneração. Mas nós entendemos que se aqui estamos, com essas imperfeições, com essas possibilidades, que já daria para encerrar a nossa fala e ter muita reflexão para como nós nos conduziremos no movimento espírita, nas nossas vidas familiares, em qual momento nós fomos chamados e por que a espiritualidade superior nos organizou para esse reencontro no MIEP e para tantos outros reencontros no movimento espírita. Quais são os tempos? Allan Kardec, em obras póstumas, traz uma mensagem onde nos diz: se antes dizíamos aproximam-se os tempos, agora os tempos são chegados. Nós somos chamados para o momento daquilo que todos os espíritas já estamos habituados a ouvir: a transição planetária. Mas não por acaso os nossos espíritos aqui se reúnem. E é interessante que quando Allan Kardec e os espíritos trazem essa mensagem, ele nos diz: não mais ligados ao simbolismo e à literalidade do texto bíblico, nós compreendemos que não será pela literalidade do dilúvio. Pela literalidade não, mas e pelo simbolismo. Dá para a gente traçar aqui uma linha paralela de compreensão do simbolismo do grande dilúvio nos dias de hoje? Então vamos nos recordar: o que é o grande dilúvio descrito no livro de Gênesis? O mundo estava repleto de imperfeições, o mal ganhava espaço, as instituições estavam corrompidas em todos os sentidos, os homens buscavam a solução apenas pela agressividade. Parece que está falando de hoje. E agora, 40 dias, um ciclo. 40 é o simbolismo de um ciclo. Qualquer ciclo. 40 anos no deserto, 40. Sempre um ciclo. Na linguagem bíblica. Um ciclo de chuva e de imersão do planeta Terra na água. Quando nós encarnamos, nós adentramos ao útero de nossa mãe, mergulhados no líquido amniótico. Quando nascemos, um corpo 75%, 80% de água, não sei exatamente o percentual, mas mais que 70% de água. E o nosso espírito busca purificação na experiência corpórea, porque na erraticidade, quando estamos no plano espiritual, conseguimos galgar a evolução, mas aqui provamos, expiamos, quando nós estamos imersos na água. O grande dilúvio nós podemos enxergar em uma das falas de Chico Xavier, quando lá pela década de 30, ele fez uma excursão com Emmanuel em desdobramento para o umbral. Chico fez uma, eu faço todas as noites. E ele vai até o umbral, chegando no umbral, repleto de espíritos. Estava que nem o trem da Sé em São Paulo, quem já pegou às 6 horas da tarde. Sabe como estava o umbral naquele dia? E quando Chico retorna dali uns
30 anos, já na década de 60. Ele fala: nossa, tá tão vazio, Emmanuel. Cadê todo mundo? Ele fala: tá encarnado, Chico, na Terra. Eu estou só olhando para vocês porque tiraram o espelho. Então, em 1910, se cada um de nós representa uma gotinha dessa tempestade de 40 dias, nós tínhamos 1,6 bilhões de habitantes no planeta Terra. 1970, 3,7. 2024, somos 8 bilhões de gotículas de água nesse período de tempestade sobre o planeta Terra. 2050, esperamos que estejamos em 9,5 bilhões. E por que isso implica purificação ainda maior? E quanto mais gente tiver, mais rápido a gente se purifica. Alguém sabe? Se souber, pode vir aqui terminar a palestra. Mas tem uma lógica. Porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, disse Jesus, ali eu estarei. Então, quando a gente olha um casamento, onde 2 espíritos conscientes, Emmanuel nos diz que nós temos espíritos conscientes e inconscientes. Espíritos conscientes já procuram nos seus parceiros, nas relações afetivas, não mais apenas a forma física, mas procuram os interesses de crescimento espiritual, onde possam proporcionar a caridade para os filhos e para aqueles ao seu entorno. Somos poucos ainda desse, e eu estou fora. Agora, os inconscientes procuram as formas exteriores, o que pode ser proporcionado materialmente, os interesses, e muitas vezes esses espíritos são poligâmicos. Tem vários relacionamentos e às vezes até durante tem vários ao mesmo tempo. A maior parte de nós está nesse meio, graças a Deus. Aqui, não conscientes e não inconscientes. Quando se juntam 2 inconscientes, que é o que geralmente acontece, como é essa reunião de espíritos, só 2, no dia a dia, ofensas, brigas, os mais diversos desacertos, e a gente percebe que o caos vai se tornando só com 2 pessoas. E quando são 2 conscientes reunidos em meu nome, no propósito da vida espiritual, compreensão. Atrito sempre vai ter por conta das nossas imperfeições, mas diante do atrito, uma oportunidade de renovação, uma oportunidade de resignação. Só que se fôssemos só 2, estava bom. E o problema não é nem que nascem os filhos, o problema é que hoje já somos 8 bilhões e só 10% aproximadamente possuem o entendimento da vida espiritual. Então, 7,2 bilhões de espíritos inconscientes vivendo no planeta Terra, expondo as suas imperfeições e não reunidos em nome do Senhor, mas reunidos em torno dos seus processos ou dos nossos processos egoísticos. É por isso que a gente vê não apenas a guerra da Ucrânia, mas a gente tem uma guerra hoje em franca expansão com a criminalidade no Brasil, ou no trânsito mais violento do mundo. Nós temos a guerra em Mianmar, nós temos a guerra civil no Congo, nós temos guerra em Serra Leoa, nós temos guerra nos mais diversos países da África e na América do Sul, Central. A gente não pode nem falar porque os índices de criminalidade explodem a cada dia. Nos Estados Unidos da América, igual. Se a gente olhar ali para os países nórdicos, falamos, não, ali já não tem mais cadeia. Em alguns países tem 1, 2, 3, 5, 10 presos. Mas ali os índices de suicídio são tão mais altos que os índices que nós vivemos aqui no Brasil, que já são exorbitantes, que a gente percebe que a purificação vem
para esses espíritos nós, ainda insuflados de orgulho, de perspectivas no mundo material para preencher seus espíritos, mas quando a gente chega no mundo e encontra em outros iguais a nós o atrito, como diz Emmanuel em Pensamento e Vida, apenas nós somos como diamante bruto em busca do brilho eterno de Deus, através de nós nos lapidarmos. Só que a gente só se lapida. Diamantes é a substância mais dura do mundo. Mais dura, acho que não tão dura quanto o meu coração, mas tão dura quanto muitos dos nossos corações. Ele só se lapida com outro diamante. Nós precisamos de que todos esses conflitos sejam criados ao nosso entorno, para que a gente possa se tornar agente da pacificação e para que o chamado que Jesus fez aos seus apóstolos, trazidos à luz da doutrina espírita, possa ser o caminho a ser percorrido quando nós olhamos a Bíblia e o Espiritismo como um caminho de redenção à humanidade. Como é a proposta, diz-nos Allan Kardec e os espíritos superiores nesse texto. Fala, olha, primeiro, Espiritismo não é só casa espírita, reunião mediúnica, e MIEP e congressos. Mas Espiritismo, ele está em todos os lugares. Como? Todas as grandes revelações mudam o inconsciente coletivo. Moisés trouxe o monoteísmo, 3.500 anos depois, nós estamos reunidos com o islamismo sendo monoteísta, com o cristianismo, com o judaísmo, com tantas outras crenças. Aquilo que era um grupo reduzido no Egito Antigo, depois um grupo reduzido de judeus ou hebreus, hoje é grande parte do mundo. Moisés trouxe um código de leis. Hoje todas as sociedades do mundo se organizam em torno da lei. Antigamente não era assim. Monarcas definiam pelo futuro do seu povo. As leis estavam completamente condicionadas à individualidade daquele monarca. Hoje, falar em lei é mais do que natural. Mudou-se o inconsciente coletivo. A gente caminha para aquela revelação. E Jesus traz o amor aos inimigos. Isso está acontecendo? Muito mais do que naqueles dias. Mudou-se mais uma vez o inconsciente coletivo. As nossas mentes hoje, por exemplo, eu não sou cristão, sou materialista, não sou religioso, nem gosto desse negócio. Mas eu estou com um problema no casamento. Vou fazer terapia. E aí eu costumo dizer, terapeuta, o psicólogo, fala, olha, você tem um problema na relação com o seu pai, com a sua mãe. Vamos ressignificar isso. Ele está falando na palavra técnica. Vamos perdoar. Inimigos no sentido do entendimento da reencarnação. Muitas vezes com os desafetos bem próximos. Para que nesse processo de lapidarmos um ao outro, a espinhosidade se torne um processo de purificação aos nossos espíritos. Então a gente reconhece que a ciência já vai para o que Jesus dizia em outra linguagem, de outra forma. E quando o Espiritismo vem a lume, muda-se o inconsciente coletivo, mais uma vez. A psicologia, a parapsicologia, a física quântica, nós encontramos a teoria da relatividade, nós encontramos o entendimento de que já não somos mais apenas matéria, porque matéria nada mais é do que energia condensada. Então nós adentramos a uma era onde a mediunidade, da qual nós falamos do laboratório nessa manhã, como uma ferramenta de evolução individual, passa a se tornar uma ferramenta e um instrumento de uso por parte dos nossos ministros e do nosso governador planetário. Como? A intuição começa a ganhar caminhos por entre o mundo. E o que me traz a intuição, diz André Luiz? A base de todas as mediunidades. Nós passamos a estar mais atentos
a mensagem que é emitida ao psiquismo de todos por parte dos nossos ministros e governador planetário. Eles emitem uma mensagem onde, por exemplo, quando eu era criança, o bullying era perfeitamente normal. Onde, por exemplo, quando eu era criança, nós encontrávamos, quando um amiguinho batia, a necessidade de responder, porque senão a gente apanhava em casa, se falasse que apanhou na rua. Ou só era só eu? Acho que éramos todos ou quase todos nós. Esse psiquismo de pacificação passa a ser absorvido, dizem os espíritos, pelas novas gerações, que dentro de um planejamento espiritual reencarnatório e um planejamento coletivo, absorvem do pensamento do Cristo, nas situações mais simples do mundo, o intuito da renovação. E aí nos diz Allan Kardec, as gerações vão se renovando. E eu vejo isso quando, até comentei agora com os amigos, quando eu sento para fazer palestra no de Moisés a Kardec. Não é uma propaganda, mas terças-feiras, quinzenalmente. Vocês podem acompanhar a série com Jorge Elahá, professor Severino Celestino, e eu falando sobre o Antigo Testamento. Não é propaganda, tá, gente? Mas eu não perderia se eu fosse vocês. Eu não perco quase nenhum. Então, quando eu estou nessas reuniões, eu olho para aquele que eu tanto admiro, professor Severino Celestino, porque é um pouco mais velho, e eu vejo uma grande diferença na forma de pensar. Mas nós nos comungamos pela identidade comum. Quando eu vejo o Elahá, já diferente do professor Severino Celestino, e eu já diferente deles. Quando eu sento com o Vitor Hugo, eu falo, meu Deus, da onde estão vindo esses meninos? Então a gente percebe que a renovação do mundo se dá por mediunidade intuitiva que vem com uma capacidade de absorção maior daquilo que Jesus planeja para nós. Então nós estamos em meio, diz-nos esses espíritos, a um materialismo que se tornou tão grandioso que faz com que os suicídios se tornem extremamente comuns. E os espíritos ali nos alertaram que esse suicídio viria até mesmo entre as crianças. A gente tem visto isso nas casas espíritas e é necessário que tenhamos equipes preparadas para dialogar com os espíritos que estão encarnados sob as ideações, que as reuniões mediúnicas estejam organizadas para que esses espíritos suicidadores que influenciam o suicídio possam ser acolhidos. Então nós estamos de um momento onde a gente olha em torno, 8 bilhões vai subir para 9, se 8 é problema, daqui 10 anos é problema e meio quase. E quanto mais espíritos encarnarem, mais problemas a gente vai ter. Entenderam porque a gente está aqui? Porque nós ouvimos o chamado do Cristo para que pudéssemos sermos agentes diante da tempestade. Então agora a gente vai falar a última parte, que não passa de 1h30, e a gente... Brincadeira, 50 minutos eu acabo. Não, brincadeira. 5 minutos. Não, brincadeira. A gente vai falar do capítulo 14 de Mateus. E a gente conhece a música de Tim e Vanessa, então vai ficar fácil se lembrar da passagem. Nós encontramos ali Jesus insistindo aos seus apóstolos: entra no barco e vai pelo lago de Genezaré, eu já estou indo. Semelhança alguma com a gente? Encarna lá, vai indo pelo mar da purificação. E o barco é o simbolismo da nossa encarnação, porque nesse grande dilúvio de Noé eu falei da água,
Mas eu não falei que a arca tem 3 andares. E essa arca, no primeiro andar, guarda todos os animais. Um descendente daquele pernilonguinho que ficou na sua orelha essa noite. Um descendente de cada jacaré, de cada bichinho, elefante. Não é isso que fez, não é? Colocou um casalzinho de cada animal. É possível? É possível? Sim ou não, gente? É possível. Eu vou mostrar onde tem. Aqui, ó. No meu espírito, no seu espírito. A evolução anímica. O nosso princípio inteligente estagiando por todo o reino animal. Evolução em 2 mundos. Quando de ser unicelular, ele passa por todas as espécies. E nós então obtemos um casal de cada animal. Dentro da nossa evolução. Esse é o primeiro andar. O segundo andar da casa mental de Calderário e o segundo andar da Arca de Noé é onde está a sede do hoje, onde nós fazemos as nossas escolhas. Lá na Arca de Noé tem a comida. E no terceiro andar, a família de Noé. Isso fica gravado fisiologicamente no nosso cérebro, naquilo que é trazido como o cérebro triuno. Quem já viu o livro da Amy? Quem não viu, procure. Então nós temos isso registrado dentro da nossa evolução. Então apenas o homem tem a parte mais elevada aqui, dentro da neurofisiologia. O neocórtex, ou córtex frontal. Só a espécie humana. As outras têm para trás. Então os mamíferos têm essa segundo andar. E os répteis, por exemplo, só têm o primeiro andar. Isso fica registrado dentro do nosso espírito e dentro da nossa fisiologia. Então, quando fala entrar em um barco, significa estar em espírito encarnado. Jesus vira e fala assim para seus discípulos: entra no barco e vai adiante. Vai pelo mar da Galileia. Vai lá encarnar em 1960, 70, 80, 90, 2000. Nós aqui. Vai indo. Eu vou subir e vou orar. Porque acho que quando Jesus olha essa situação no mundo, ele fala: meu Deus, eu preciso de prece e da sua comunhão. A gente sabe que a prece de um espírito crístico, ela é muito mais no sentido pedagógico, porque espíritos crísticos, diz André Luiz, estão em comunhão indescritível com Deus, ou seja, comunhão perfeita. Algo que a gente não entende. Então a prece de Jesus é muito mais o intuito pedagógico do que efetivamente para se conectar com Deus, porque ele já absorve em plenitude o pensamento de Deus. Então ele fala: eu vou subir no monte e vou orar. E Emmanuel vai nos dizer, quando Jesus ressalta a elevação ao monte e o retiro à oração, é como sim uma atividade necessária na vida de todos nós, mas sobre o olhar de que não devemos usar a nossa religiosidade como fuga através da prece, mas por todas as vezes que Jesus sobe ao monte e realiza suas orações, ele retorna ao trabalho. Todas as vezes que nós recolhermos-nos na oração, estaremos no caminho adequado, desde que o próximo passo seja em direção ao serviço. Ele fala então: daqui a pouco eu vou. E eles já tinham ido muitas léguas, não muitas, porque o lago de Genezaré, como tudo no Evangelho, é humilde, é pequenininho. A gente vê a outra margem. Então eles estavam lá algumas léguas de distância, no meio do lago, e começa uma ventania, uma tempestade danada. E essa tempestade é o que a gente vive hoje no nosso mundo. A transição planetária, com todos os problemas que nós causamos na religiosidade, com o materialismo, nos maus intentos, com as guerras, com os conflitos pessoais, a gente encarna quase que todo mundo junto de novo. E aqui fora do MIEP está uma tempestade, porque aqui é um recanto de paz. E a gente, quando chegou aqui, eu falei: nossa, falei para a nona, eu falei assim: aqui está o cordão fluídico que separa, percebendo a diferença de vibração dos ambientes. Então quando a gente sai daqui, uma tempestade tremenda, tremenda, e os apóstolos, nós,
Tranquilos? Não, desesperado, gritando: vala-me, Senhor, vala-me, como o Chico gritava. E a gente gritando: o que a gente vai fazer? E a gente olha, liga a televisão e fala: meu Deus, acho que só essa semana eu falei umas 36 vezes: esse mundo não tem jeito. E a gente olha para fora e fala: que tempestade mais feia. Mas quando diante de uma tempestade a gente procura olhar na distância, no horizonte, os Espíritos nos mostram que sempre existe a pacificação. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele nos fala: todo aquele que caminha olhando as pedras do caminho perde o horizonte majestoso que está adiante. Então, quando a gente olha a tempestade, a gente se desespera. Quando os apóstolos olham no horizonte, eles veem Jesus se aproximando. O Espiritismo, o Consolador prometido, trazendo então na mais alta madrugada como se encontravam. Por que na mais alta madrugada? Porque dentro da lei judaica, dentro da tradição judaica, o meio da noite, que seria não a meia-noite, mas seria o momento mais escuro, é também o momento que antecede os primeiros raios de claridade. Então, aqui Mateus descreve na mais alta madrugada, que nem a gente está agora, na mais alta escuridão. Eu espero que esse seja o momento de maior escuridão. A gente olha para o horizonte, como os apóstolos fizeram, e a gente percebe a presença do Consolador prometido. Nós já estamos olhando um pouco para o horizonte, um pouco para a tempestade, um pouco para o horizonte, um pouco para a tempestade. E sem reconhecer muitas vezes Jesus, porque da mesma forma que no texto, ele não estava fácil de ser reconhecido. Como para muitos não é fácil reconhecer o Messias em espírito no espiritismo como um todo. De repente, então, Jesus diz: sou eu, vocês não me reconhecem? E Simão Pedro fala: Senhor, se fores tu mesmo, me chama que eu vou andando sobre as águas. Ele fala: então venha. E é o pedido de Jesus aos nossos corações nessa noite. O quê? Em meio à tempestade? Sim. Porque é na tempestade que estão as ovelhas perdidas da casa de Israel, como disse Jesus. Mas é em meio à tempestade que a gente encontra os maiores sofredores, que se encontram nas drogas, que se encontram nos vícios mais variados, que se encontram no momento de carnaval, e não é uma crítica à cultura ou a ninguém, mas tantas vezes dispersos nos pensamentos que a gente sabe que só vai levar à dor, que vai levar muitos a caminhos que talvez o regresso demande tanto sofrimento. Aqueles que estão no suicídio. Sabe quem que é portador dessa voz na sua casa espírita? Aquele que chega: gente, vamos começar um trabalho novo? Eu preciso de alguém para ir levar a sopa comigo no sábado de manhã. É Jesus falando: vem para a tempestade. É quando a reunião mediúnica precisa de um novo médium de sustentação, um dialogador ou um médium. Só que, gente, não pode faltar, hein? Tem que ser sério. Vem em meio à tempestade. Vem socorrer tudo aquilo que está trazendo agitação no mundo, que é a dor alheia, diante de todas essas imperfeições. E Simão Pedro vai. E a gente também está. Quem aqui não é trabalhador na seara? Quem aqui não tem seus trabalhos de caridade? E a gente vai. Só que de vez em quando a gente sente o vento, como diz o texto. Simão Pedro sentiu o vento rápido cortando. E a gente sente esse vento, e a gente perde um pouco da nossa fé, e a gente volta a ser Felipe, e a gente começa a afundar aqui nem Simão Pedro. E quando a gente começa a afundar, se a gente olhar para baixo, no sentido do olhar espiritual, para as condições de inferioridade, para o nosso passado de imperfeições, a gente realmente afunda, porque a densidade
dos nossos equívocos é demasiadamente grande. Mas se a gente olha para cima e procura a mão de Jesus, que pode estar num colega de doutrina espírita, mas que está também nesse recolhimento deixado como exemplo ao monte através da oração, que está com os nossos espíritos benfeitores, que a gente acha que espírito benfeitor não nos acompanha, mas eles nos acompanham a quase todos os instantes. A quase todos os instantes. Porque a esperança de renovação de nossos corações é a esperança de renovação do mundo. E esses espíritos trabalham para que nós tenhamos a nossa consciência desperta pela presença fluídica de seus pensamentos. E quando a gente recebe, a gente olha para o alto e a gente aceita ser retirado daquele caminho. Jesus diz: ó homem de pouca fé, para nós, não para Simão Pedro, porque nós deixamos com que a tempestade nos abale. E conta-nos então que depois disso, já agora acabando mesmo, quase acabando, eles chegaram em Genezaré e todos foram tocar o canto das vestes de Jesus, porque aqueles homens falavam que Jesus havia caminhado sobre as águas. E a importância bíblica disso é porque Moisés abriu o mar vermelho. Ele está se demonstrando à altura ou superior a Moisés. Para nós, superior. Mas para aqueles que ainda não compreendiam quem era o Cristo, realizando a mesma atividade de maneira diferente. E o canto das vestes é porque os impuros, é porque as mulheres, é porque aquelas pessoas todas não podiam tocar diretamente o Cristo, mas podiam tocar. Quem estava no diálogo interreligioso viu que o professor Celestino ganhou um talit, e ali tinha 4 fiozinhos, um em cada canto. E ali tem o simbolismo de todas as leis da Torá. Então a ideia de todo aquele que se move para tocar o canto das vestes de Jesus é aquele que se move em direção à lei divina, em direção a aproximar-se, como nós fomos criados lá em Gênesis para realizarmos. Para encerrar, um poema que foi psicografado por Chico Xavier no programa Pinga Fogo, do poeta Ciro Costa. E a gente vai perceber que é um paralelo de toda essa passagem de Jesus andando sobre as águas na tempestade do mundo, com o barco, o nosso corpo, os nossos dias. E diz assim Ciro Costa: apaga-se o milênio, a sombra deblatera, vejo a noite avançar do anseio em que me agito. Guerra e sonho de paz estandeiam conflito. De polo a polo, a dor reclama longa espera. Explode a transição no ápice restrito. A cultura perquire e a crença se oblitera. A forma antiga em luta aguarda a nova era. Roga tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita e insegura lembra um tesouro ao mar que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo, a nau que estala e treme, a luz prossegue e brilha. O Cristo está no leme, preparando na terra nova madrugada. Então, meus amigos, a gente encerra essa exposição relembrando que todos os conflitos que talvez surjam nas nossas vidas no dia de hoje, que todos os conflitos que parecem eternos na convivência humana por nossas imperfeições, que arraigadas no espírito transformam a convivência dos irmãos, tantas vezes em espinhos que dilaceram a alma,
transpondo a dor do corpo e afligindo nas doenças e transtornos psicossomáticos. O mundo, diante do egoísmo, faz com que o homem se enclausure na busca, tantas vezes, do próprio fim, por clamar a criatura na culpa do passado que sombreia a vivência do homem, trazendo desespero, quase que incompreensível, àqueles ao entorno. Mas Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, traz em vossos espíritos a esperança de renovação ao mundo. Traz a esperança de que a luz de Deus possa brilhar na comunhão com a caridade, com a comunhão dos espíritos benfeitores, com os homens que caminham sobre a terra, perfazendo da pequena simplicidade humilde, daquele que procura a renovação do espírito, perseguindo a luz do Evangelho, pirilampos na noite escura, mas estrelas de maior grandeza aos desesperados que nos rodeiam, onde encontre-se a desesperança, o enfermo que busca socorrer, é a luz do próprio Mestre Jesus, que com seus raios infinitos de amor iluminam ao interior de vossos espíritos e ao mundo ao vosso entorno, tocando os corações aflitos, para que nas intemperanças, nas indiferenças e nos conflitos possamos pacificar, primeiramente, seus corações, que socorrendo aos sofredores, pacificam as dores, as chagas e oferecem solução pelo Evangelho e pela doutrina dos Espíritos. Homens, mulheres, crianças, com a mediunidade, a trazer estandarte de renovação na ciência, nos dias por vindouros, e na recepção da mensagem do Mestre Jesus, que clamou aos seus apóstolos, como clama aos nossos corações. Caminhemos firmes, confiantes, a observar o horizonte de luz que se perfaz por todo aquele que persegue a luz do Evangelho e a figura do Cristo diante da tempestade do mundo. Meus irmãos, confrades de doutrina, clamamos a vós que não cessem a esperança e o trabalho, porque somente assim
será possível com que pirilampos possam se tornar as luzes do amanhecer de uma nova era. Muita paz a todos. E uma boa noite.